Este é o programa Saber Direito. Meu nome é Gustavo René Nicolau, sou advogado, mestre e doutorando pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Na nossa última aula, conversamos sobre a transmissão das obrigações. Fizemos a cessão de crédito, a assunção de dívida, transferimos então as obrigações, tanto do lado ativo quanto do lado passivo, cada uma delas com as suas peculiaridades jurídicas. Na aula de hoje, nós conversaremos sobre um assunto muito importante, que o credor adora: pagamento direto e as suas consequências jurídicas. O nosso e-mail, para você manter contato comigo, com a produção, com o programa, é saberdireito@stf.jus.br. Muito bem. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre uma das maneiras de adimplir uma obrigação. Como é que eu cumpro uma obrigação? Como é que eu faço o adimplemento de uma obrigação? A maneira ordinária, a maneira comum de se adimplir, de se cumprir uma obrigação, verifica-se através do pagamento. É o pagamento que é a maneira normal, ordinária, de cumprir uma obrigação. Nós vamos ver na próxima aula que o adimplemento ocorre não só pelo pagamento, mas também por outras maneiras diferenciadas. O pagamento é a primeira dessas maneiras, que nós vamos ver hoje. Pagamento direto, pagamento ordinário, pagamento comum. Esse é o tema da aula de hoje e os seus efeitos jurídicos também. Muito bem. A primeira pergunta da aula é: quem paga? Quem paga? E a resposta é: quem paga é o devedor. Puxa, obrigado, que informação relevante. Quem paga é o devedor. É lógico que quem paga é o devedor. Só que nós vamos ver na aula de hoje que não sempre será o devedor. Por vezes, pode ser um terceiro que paga a obrigação nas mãos do credor. Pode ser um terceiro. E esse terceiro pode ser interessado juridicamente ou não interessado juridicamente. É o que nós vamos ver daqui a pouco. A outra pergunta muito importante da aula de hoje é: a quem eu pago? Eu pago para o credor. Uma resposta óbvia. Claro que eu pago para quem é credor. Só que na aula de hoje, nós vamos ver hipóteses em que você paga para o credor e não vale, e quando você paga para quem não é credor e vale. É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Antes de entrar nos detalhes, para quem que eu pago e quem paga, nós vamos ter que responder outra pergunta. E a pergunta é a seguinte, simples pergunta: onde eu pago? Qual é o local ordinário do pagamento? Qual é o local normal e ordinariamente previsto para que uma obrigação seja adimplida, seja cumprida? E a resposta é a seguinte: o local normal, o local ordinário para se pagar uma obrigação, para se adimplir uma obrigação, é o domicílio do devedor. É, segundo um aluno meu, a regrinha do seu barriga. Conhece o seu barriga? O seu barriga ele vai receber, não vai? Porque ele vai no domicílio do credor receber a obrigação. Ele quer receber. Então ele se dirige até o devedor e quer receber esta obrigação. Esta obrigação, que é a regra, recebimento no domicílio do devedor, essa chama-se quesível, obrigação quesível, ou obrigação querable. Obrigação quesível ou obrigação querable. Essa é a regra. Sujeito, credor, se dirige até o devedor, no domicílio do devedor, e recebe a prestação. Essa é a regra. Essa regra pode ser afastada pela vontade das partes. Nada impede, por evidente, de as partes convencionarem, de as partes combinarem
que o pagamento será no domicílio do credor. Aí, o devedor dirige-se até o domicílio do credor, portando a obrigação e vai lá pagar nas mãos do credor. Essa obrigação leva o nome de portável. Obrigação portável, também chamada de portable. É a exceção, não é a regra. A regra é a obrigação quesível. Tem um jeitinho meio simplório de decorar isso. Na obrigação quesível, é um método mnemônico que eu inventei. Na obrigação quesível, o credor quer receber. Então ele quer zível. Ele quer receber e vai até o domicílio do devedor. Pronto, você nunca mais esquece. Quesível é a regra. É a regra do seu barriga. Ele vai lá na casa do seu Madruga e pede para receber. Não é isso? Agora, e a obrigação portável? Bom, essa, para decorar, também tem um método mnemônico. Funciona assim. O devedor, ele porta a obrigação no seu bolso. E ele vai portando, portável, até o domicílio do credor e paga para o credor o que ele estava devendo. Pronto. É a portável e a quesível. Não tem lá a grande implicação prática quando for dinheiro. Porque dinheiro também você sabe, né? Faz uma transferência bancária, 2 cliques no mouse e acabou o problema. Não tem portável, não tem quesível, não tem nada. Tem só o Windows, né? Resolveu o problema. Mas terá grande implicação quando não for dinheiro. Imagine você que a obrigação é de dar tomates. Pronto, para um restaurante. Você deve entregar 100 quilos de tomate por semana. Bom, onde vai ser a entrega faz toda a diferença. Será que é lá no interior, lá no sítio onde se produz? Ou será que é no restaurante que vai ser feita a entrega? Isso muda tudo, não é verdade? Muda toda a relação obrigacional. Agora, o importante disso tudo é entender uma regra que está no Código Civil, que diz o seguinte: se tiver combinado que a obrigação é quesível, o credor quer receber, dirige-se até o devedor, quer receber e vai embora. Se tiver combinado que é quesível. Mas, ainda assim, o devedor sempre vai pagar lá no domicílio do credor. Portável. Quer dizer, era quesível, mas nós nos comportamos como se fosse uma obrigação portável. A gente se comportou como se a obrigação fosse portável. E aí? Aí o código diz que o comportamento reiterado nesse sentido, o comportamento dessa forma, faz com que a obrigação mude. A obrigação mude de figura. Esse artigo é o 330. E ele fala o seguinte: a obrigação reiteradamente desempenhada, cumprida, em local diverso do combinado, faz presumir renúncia quanto ao previsto no contrato. Já tinha falado algo bem parecido quando eu analisei esse artigo aí, que é o 330, por analogia no que se referia à multa, aquela multa que o credor não cobrou durante várias vezes, e um belo dia ele quer cobrar agora. Pode, não pode mais, porque eu usei o 330, que eu acabei de explicar, por analogia lá para o tempo do pagamento. Então, não tem muito mais o que falar a respeito de lugar do pagamento. Tá? E a forma de pagamento? E a forma de você cumprir uma obrigação? Bom, há maneiras de cumprir, há modos de cumprir uma obrigação. Aliás, então, por exemplo, quer ver? Ó, se eu combinei em cheque, é uma forma de cumprir a obrigação. Se eu combinei em dinheiro, é outra forma de cumprir a obrigação. Se eu combinei em barras de ouro, e assim por diante. Existem maneiras, formas, modos de cumprir uma obrigação. E qual que é a relevância disso? Só um minuto. Então eu tenho o lugar do pagamento, eu tenho o modo do pagamento e eu tenho o tempo do pagamento. O tempo do pagamento diz respeito
ao momento em que deve ser cumprida a obrigação. Claro. A pergunta é, quando que o devedor está em mora? Quando que o devedor está em mora com o seu cumprimento? E há uma mania de se confundir mora com atraso. Mora não é sinônimo de atraso. Mora é o cumprimento defeituoso de uma obrigação, cumprimento defeituoso de uma obrigação quanto ao seu tempo, lugar ou forma prevista em tal obrigação. Mora não é só atraso. Mora é o cumprimento defeituoso de uma obrigação quanto ao tempo, lugar e forma. Então, se eu fui no dia certo, combinei em dinheiro, levei cheque, estou em mora. Se eu fui no dia certo, só que eu levei, ao invés de levar em dinheiro, levei em cheque, eu estou em mora. Agora, se eu fui no dia certo, levei em dinheiro, só que eu fui no local errado, estou em mora de novo. Porque eu fui no local errado. Mora não é sinônimo de atraso. Aliás, daqui a 5 minutos, nós vamos ver que é possível haver atraso sem mora e é possível haver mora sem atraso. Daqui a pouquinho nós vamos ver isso. Antes de ver isso, eu preciso te falar uma frase muito importante. Para configurar a mora do devedor, a chamada mora solvendi, é indispensável que fique caracterizada a culpa do devedor. Em outras palavras, sem culpa, sem mora do devedor. Ah, professor, então eu vou alegar que eu não tive culpa. Eu não tinha dinheiro, então eu não paguei. Não, não é bem isso, né? É você não tinha culpa na sua mora. Não ter dinheiro é culpa sua, sim, para a lei, pelo menos. Então, o que significa esse negócio de sem culpa, sem mora? Vou dar um exemplo. Imagina que você está devendo aquele carro XYZ do qual falamos em outras aulas aí. Está devendo um carro, tal modelo, tal ano. E aí, chega no dia 10, que é o dia de você levar o carro para o credor. No dia 10. Chegou no dia 10. E o fulano sofre um infarto no miocárdio. Pronto. O devedor não levou o carro porque sofreu um infarto no coração. No dia 11, ele está atrasado. Porque o atraso é uma questão temporal. É uma questão física. Está ou não está atrasado? Bom, que ele está atrasado eu já sei. Mas a segunda pergunta é mais importante. Ele está em mora? Não. Não está em mora. Por quê? Porque não tem culpa no atraso. O devedor só entra na situação jurídica da mora se ao seu atraso somar-se o elemento culpa. Se não tiver o elemento culpa, não está em mora. Está atrasado, mas não está em mora. Logo, eu acabei de mostrar uma situação na qual o devedor está atrasado, mas não está em mora. Atraso sem mora. É possível? É, desde que essa mora seja do devedor. Sem culpa, sem mora, solvende. Sem mora, do devedor. Excelente. Agora, então quer ver as duas perguntinhas intrigantes? É possível mora sem atraso? É possível haver mora sem atraso? É. Basta que você vá no momento correto, mas da forma ou no lugar errado. Pronto, está em mora, sem atraso. Tudo bem? E é possível atraso sem mora? Agora eu estou atrasado, confesso, mas não estou em mora. Sim, basta que esse atraso não decorra de culpa
do devedor. Está claro? Tudo bem? Por outro lado, a mora do credor, chamada mora sipiendi, não depende de culpa. Essa não depende de culpa. De tal modo que se eu estou devendo um cavalo para o credor, e eu vou entregar o cavalo no dia 10, chego lá, e o credor não está lá, o credor não está lá. Sabe onde ele está? Está no hospital. Sofreu um infarto no coração. A lei olha para ele e fala, você está em mora. Porque a culpa do credor não importa para a configuração da sua mora. A culpa só importa para configurar a minha mora, do devedor. A lei é mais severa com o credor. Ótimo. Tudo bem. Confesso. Estou em mora. Paciência. E agora, o que fazer? Bom, vamos ver as consequências da mora do credor primeiro. O credor está em mora. Você não quis receber o pagamento. Quais são as consequências? Bom, há algumas consequências. A primeira consequência da mora do credor é que ele sujeita-se à consignação em pagamento. O credor se sujeita à consignação em pagamento. Se você não aceitou, não conseguiu aceitar, eu não consegui te pagar, eu posso consignar em pagamento. Segunda consequência da mora do credor, mora sipiendi, mora do credor. O credor é obrigado a pagar as despesas de conservação da coisa, que está em poder do devedor. O credor é obrigado a pagar as despesas de conservação da coisa. Coisas essas que estão em poder do devedor. Eu tive um cavalo para você, o cavalo vale 10 mil reais. Só que dá um prejuízo danado, porque por dia o bicho come, que é uma barbaridade. Fui pagar, você não estava lá, você responde agora pela despesa de conservação. Consignação, responde pelas despesas de conservação, e terceira consequência. Terceira consequência. Imagina que eu fui entregar o cavalo, você não estava lá para receber. Portanto, você está em mora. O cavalo volta comigo para casa, estou na fazenda, e eu esqueci a porteira aberta. Esqueci. Culpa, negligência minha. Agora, o cavalo foge e se perde pela vida fora. A mora do credor tira a responsabilidade do devedor culpado pela perda da coisa. A mora do credor tira do devedor culpado a responsabilidade pela perda da coisa. Olha que consequência grave. Agora é lógico, né, que se eu matei o cavalo porque eu quis, aí é dolo. Com dolo eu respondo. O que eu não respondo é com culpa. Se a coisa se perdeu por culpa do devedor, aí eu não respondo. Porque a sua mora me isentou. A mora do credor me privou de responsabilidade. Eu que era culpado pela perda da coisa. E a última consequência. Se o preço da coisa... Imagina que eu devo 100 mil dólares para você. Se o preço variar, oscilar, se o preço variar, se ele oscilar entre a data do vencimento e a data do efetivo pagamento, o credor em mora sujeita-se a receber a coisa pelo valor mais favorável ao devedor. Eu pego a cotação mais baixa do dólar nesse período.
entre o dia do vencimento e o dia do efetivo cumprimento da obrigação. Está claro? Essas são as consequências da mora accipiendi do credor. Portanto, consignação, despesa de conservação, responsabilidade isenta de responsabilidade do devedor culpado pela perda, e a última, sujeita o credor a receber pela prestação mais favorável ao devedor. Muito bom. E agora vamos ver as consequências da mora do devedor. A chamada mora solvendi. Bom, primeira observação já fiz. Vou refazer. A mora solvendi depende de culpa. Se o fulano não for culpado, não tem mora. Isso vale para uma mora só. A mora do devedor. A mora solvendi. Tudo bem? Tranquilo? É a tal da mora solvendi. Ótimo. Vamos falar das consequências dela. Bom, a primeira é simples. O devedor passa, então, a dever juros, multas, correção monetária, honorários do advogado e assim por diante. Isso é óbvio, tá? A mora do devedor acarreta essas consequências. Mas tem uma que é um pouquinho mais grave. Bom, eu falei para vocês, numa outra aula, num outro dia, que quando a coisa certa se perde, sem culpa do devedor, resolve-se a obrigação. Vocês lembram disso? Então eu falei o seguinte, se eu te emprestei um carro, e você foi assaltado com o meu carro, roubada por 4 homens fortemente armados, a coisa se perdeu. Você não teve culpa. A obrigação resolve. Extingue a obrigação. Pois bem, se eu estiver em mora, se eu já estou na mora, sou devedor moroso, devedor em mora, eu respondo pela perda da coisa, ainda que em decorrência do fortuito ou da força maior. Olha como inverte a coisa. Normalmente eu não responderia pelo fortuito. Agora eu passo a responder. Agora eu passo a responder. Tá? Eu sou, então, passo a responder pela, efetivamente, aí, pela perda da coisa em virtude desta mora chamada solvendi. Até aqui tudo bem? Ótimo. Então, olha, aumenta a responsabilidade do devedor. Então, vamos imaginar o seguinte exemplo. Era o dia 10 que eu ia lá entregar o cavalo. Eu não fui porque eu não quis. Estou em mora. No dia 12, cai um raio na cabeça do cavalo. O cavalo morre. Sem culpa minha. Não interessa. Eu vou responder pelo fortuito. Aumentou a minha responsabilidade. A minha mora aumenta a minha responsabilidade. A mora solvente tem esse efeito. Ela amplia a responsabilidade. Salvo, tem que ter, né? Salvo se eu provar que o dano ocorreria ainda que eu tivesse pago na época correta. Eu posso provar isso. Olha, eu provo que o dano teria ocorrido mesmo que eu tivesse pago no dia 10. Tá? Eu posso provar isso se eu quiser. Se eu fizer essa prova de que teria ocorrido o mesmo dano, eu estou liberado e não pago. Professor, dá um exemplo. Fácil. Imagina, mantendo o exemplo do cavalo, que eu não fui entregar o cavalo no dia 10 porque eu não quis. Ponto. Não quis mesmo, azar o seu, acabou. No dia 12, o cavalo morre de uma doença congênita, de impossível identificação. Não dá para você preveni-la. Pronto. Se eu tivesse pago no dia 10, ele teria morrido igual. Aí eu não pago. Só assim eu não pago. Isso chama-se exceção de dano inevitável.
inevitável. Exceção de dano inevitável. Tá? É essa possibilidade de você argumentar que o dano teria acontecido de qualquer maneira, ainda que você tivesse cumprido no momento oportuno. Muito bom! Visto isso, dá para a gente falar, porque o assunto é pagar, né? Pagar de preferência na hora certa, dá para a gente entrar num seguinte assunto. Qual a diferença entre mora e inadimplemento absoluto? Qual é a diferença? Quer ver? Um atraso de meia hora. Mora ou inadimplemento absoluto? Um atraso de um mês. Mora ou inadimplemento absoluto? Bom, aqui, gente, nós temos que entender o seguinte. O critério não é o quanto tempo. O critério é a utilidade que a prestação ainda tem para o credor. Meninas, vou dar um exemplo para vocês. Atraso na entrega do vestido da noiva. Atrasou só 1 hora. Você ia entrar na igreja às 6, a costureira chegou lá na igreja esbaforida às 7h20. 1 horinha. Bom, é útil para o credor receber? Não. Então é inadimplemento absoluto. Agora, atraso de 1 mês no aluguel. Pode ser mora. Porque ainda é útil para o credor receber. Aí virou mora. Cada uma tem as suas consequências jurídicas específicas. Tanto a mora quanto o inadimplemento absoluto. Ótimo! Só que eu quero pagar. Eu sou um bom pagador. Eu quero fazer o pagamento. E aí? Quero pagar. E agora? Bom, se você quer pagar, quem vai pagar? Pode ser você ou pode ser o terceiro. Não necessariamente é o devedor que faz o pagamento válido. O pagamento válido pode ser feito por um terceiro. O problema é que eu tenho que saber se o terceiro é ou não é interessado na obrigação. É ou não é interessado na obrigação? Atenção. Interesse, para a lei, não é afetivo, não é moral, não é social. Interesse para a lei é o jurídico. É terceiro interessado, e isso vai fazer toda a diferença daqui para frente. É terceiro interessado aquele fulano que podia ser responsabilizado no todo ou em parte pela obrigação. Terceiro interessado é aquela pessoa que poderia ser obrigado a pagar a obrigação no todo ou em parte. Isso é terceiro interessado. O irmão quer pagar a dívida do caçula. Terceiro não interessado. O namorado quer pagar a dívida da namorada. Terceiro não interessado. O amante quer pagar a cirurgia plástica da sua amante. E aí, Bruno? O homem casado quer pagar a cirurgia plástica da sua amante. Terceiro interessado ou não interessado? Juridicamente, eu quero saber, né? Juridicamente, ele é não interessado. Juridicamente, esse terceiro é não interessado. O melhor exemplo de terceiro interessado é o fiador. Fiador é terceiro interessado. Porque ele pode ser responsabilizado pela dívida toda. Ainda que fosse só parte, continuava sendo terceiro interessado.
Esse é, para a lei, o terceiro interessado. É a pessoa que podia ser obrigada pela dívida no todo ou em parte. Pronto. E a consequência disso? Consequências enormes. Vamos fazer aqui o pagamento do terceiro, que é interessado. Então vamos fazer aqui o nosso caso concreto aqui de novo, para ilustrar bem a aula, né? Doutor, seu nome? Adriano. O Adriano está devendo dinheiro para o Cícero. O Adriano é devedor, o Cícero é credor. O Adriano deve 100 mil reais para o Cícero. E eu sou o terceiro interessado. Eu sou o fiador, por exemplo. Terceiro interessado. Sou o fiador. Cícero, se o Adriano não pagar, eu pago. Tá bom? Tá combinado? Sou terceiro interessadíssimo. Porque, escuta, se o Adriano não pagar, vai estourar nas minhas costas isso, né? Eu sou terceiro interessado. Tá bom. Eu estou vendo que o Adriano não vai pagar. Cada vez que chama ele, ele vaza, dá desculpas, desaparece. Agora eu, atenção, pago para o Cícero. 100 mil reais. Faz o seguinte, faz um desconto, vai, Cícero. 80. Para pagar agora. Você aceita? Obrigado. Eu não paguei 100, eu paguei 80. Dei na mão do Cícero 80 mil reais. Credor, devedor. Atenção. O credor agora vai embora, sai da relação jurídica. E eu, terceiro interessado, me subrogo no seu lugar. Eu entro no lugar do credor. A isso se dá o nome de subrogação legal. Da lei. Subrogação legal. Não foi convencional, como foi na sessão de crédito, na aula que nós vimos outro dia. Foi subrogação legal agora. Professor, qual a importância da subrogação legal? A importância é enorme. Quer ver só? Entre vocês dois, havia multa, juros, arras, foro de eleição, havia, sei lá, um bem que você deu em penhor, e havia um fiador aí no meio. São os acessórios da obrigação. Pessoal, quando eu entro no lugar do credor, eu ganho de brinde todos os acessórios da obrigação. Todos os acessórios da obrigação. Só vai ter um aqui que eu não vou ganhar. Que é o fiador, que sou eu. Porque quanto ao fiador, operou-se a confusão. Eu sou credor e devedor de mim mesmo. Está claro? Esse é o fenômeno da subrogação legal. Eu entro no lugar do credor, na mesma relação jurídica, com os mesmos acessórios. Tudo bem? Só que cuidado com a pegadinha. Tem uma pegadinha. Quanto que eu paguei para o Cícero? 80. E eu entrei na mesma relação? Pegadinha. Eu não posso cobrar 100 do Adriano. Apesar de entrar na mesma relação, eu só posso cobrar do Adriano o que eu efetivamente paguei para o credor. Por quê? Porque a subrogação legal não tem fim especulativo. Subrogação legal não tem fim especulativo. Eu não posso querer pagar 80 para receber 100. Eu só posso receber o que eu efetivamente paguei. O que eu quero mostrar é como o terceiro interessado é um cara protegido pela lei. Veja como ele é protegido pela lei.
A lei coloca o terceiro interessado no lugar do credor, com todos os acessórios da dívida. Subrogação legal. 348, inciso 3 do Código Civil. Dúvidas dos alunos aqui presentes? Meu nome é Alcione, eu sou aluna da Faculdade Forte. A minha dúvida é o seguinte, professor. Com relação ao pagamento de uma dívida, se ambas as partes procederem com dolo, ambos poderão alegá-lo? Essa pergunta envolve um dos maiores princípios jurídicos, porque os dois agiram com dolo. Não sei qual é o caso concreto, mas em tese os dois agiram com dolo. Né? E aí, os dois podem reclamar? Ou um pode reclamar, pelo menos? É o seguinte, havendo dolo bilateral, ninguém reclama nada e fica tudo mantido. Porque ninguém alega em seu favor a própria torpeza. Então, o juiz não ouve o torpe. O juiz não ouve a pessoa que alega em seu favor a própria torpeza. Para concluir, só falta ver agora o que acontece com o terceiro não interessado que paga a dívida. Então, vamos dar um exemplo do lado de lá agora. Vamos dar um exemplo do lado de cá. Nós temos o José Eugênio e Edivan. Bom, aconteceu o seguinte. José Eugênio, meu amigo, meu camarada, está devendo dinheiro para o Edivan. José Eugênio, devedor, Edivan, credor. Tá bom? 100 mil reais. Eu não tenho nada a ver com isso. Juridicamente, não tenho nada a ver com isso. Tá? A única coisa que acontece aqui, né, efetivamente, é que eu sou amigo de uma das partes, mas isso para a lei é irrelevante. A lei não quer saber disso. Ótimo. Aí vem a seguinte pergunta. O que acontece se eu pagar? Eu paguei para o Edivan. Edivan, cara, faz o seguinte, desaparece daqui, some, tá? Não queremos mais você, está aqui sua grana, toca a sua vida. A pergunta óbvia é, a partir de agora, o que acontece entre Gustavo e José Eugênio? Essa é a pergunta. Terceiro, não interessado, prazer sou eu, pagando a dívida do devedor. Bom, o terceiro, gente, que é não interessado e que paga a dívida do devedor, ele pode pagar de duas maneiras diferentes. Ou ele vai pagar em seu próprio nome, entenda-se, o recibo vai sair no meu nome, ou ele pode pagar em nome do devedor. Entenda-se, eu vou dar a grana na mão do credor, dei o dinheiro na mão do credor, só que o recibo vai sair já em nome do José, do devedor. Então são duas maneiras que eu tenho para pagar. Em meu próprio nome, e a segunda maneira, em nome do devedor. Tudo bem? Tranquilo? Ótimo. Vamos entender o que vai acontecer em cada uma dessas duas. Eu cheguei aqui. Edivan, está aqui a grana, está aqui o dinheiro que o José estava te devendo. Por favor, você se retira. Obrigado, toca a sua vida e acabou. Aí ele vai falar, tá bom. Você quer o recibo em nome de quem? Aí eu vou falar assim, olha, você passa o recibo em meu próprio nome. Está aqui o recibo. Declaro que recebi de Gustavo a quantia de tantos mil reais, visando o cumprimento da obrigação do devedor. Então, saiu no meu nome. Se foi esse o caso, vai acontecer o seguinte. Lembra da relação jurídica entre os dois? Lembra que você devia para ele? Assim como lá, aqui também tinha juros, cláusula penal, arras,
multa, hipoteca, penhor, fiador. Também tinha os acessórios da obrigação. Está claro? Havia acessórios da obrigação. Quando o terceiro não interessado paga a dívida do devedor em seu próprio nome, aquela obrigação original desaparece, some do mundo jurídico. Não existe mais. E os seus acessórios vão embora também. Multa, juros, cláusula penal, arras, penhor, hipoteca. Sumiu tudo. Professor, mas tadinho do terceiro. E o terceiro agora? Eu, no caso, não interessado. E como é que fica o terceiro? Fácil. A lei cria uma nova obrigação entre Gustavo e José. Surge uma nova obrigação, José. Uma nova obrigação pura, imaculada, sem nenhum acessório. Ela nasce sozinha, purinha, pelo valor que eu paguei para o credor. Ué, professor, parecido com aqui. Nem um pouco parecido com aqui. Porque aqui eu entrei no seu lugar na mesma relação jurídica, manteve-se a relação jurídica. Lá, acabou aquela relação jurídica. Desapareceu. E criou-se uma nova entre Gustavo e o José, que é devedor. Até aqui está claro? Tudo bem. Pelo valor que eu tinha pago para o credor. Os acessórios todos, o que aconteceu com eles? Uma pena, mas eles sumiram. Tá bom? Tudo bem? Pessoal, tem mais uma maneira de pagar. Tem mais uma maneira de pagar. Terceiro, eu, não interessado, que paga a dívida em nome do devedor. Terceiro, não interessado, que paga a dívida em nome do devedor. Então eu vou chegar para o credor, o Edivan, dar o dinheiro na mão dele e vou dizer o seguinte: Edivan, eu quero um recibo já em nome do devedor. Já passa o recibo em nome dele já. Já escreve aí que ele que te pagou, não fui eu. Tá bom? Ótimo. Quem pagou foi ele, não fui eu. Agora, veja o que vai acontecer. Vocês se lembram da obrigação original? Ali, ó, devedor e credor. Essa obrigação desapareceu. Sumiu. Claro, eu paguei. Essa obrigação entre vocês sumiu. E sumiu também qualquer tipo de regresso, qualquer tipo de reembolso, qualquer possibilidade de cobrança de minha parte em relação ao antigo devedor, ao José. Simplesmente morreu. Eu costumo brincar que quando você paga, terceiro não interessado que paga, em nome do devedor, END, acontece o fenômeno jurídico de END. Some tudo. Sumiu a relação original lá do devedor e credor, afinal o credor você recebeu, certo? E não surge nada aqui, ó. Você, Zé, não deve nada para o credor, porque essa obrigação sumiu. E não deve nada para mim, porque nada surgiu no seu lugar. Tá claro? Eu contei do marido lá, aquela hora, porque é um caso concreto, famoso. Foi um professor que me contou em São Paulo. O fulano era um homem casado e pagou a cirurgia plástica da amante. A cirurgia plástica custou mais de 30 mil reais. Quer dizer, foi uma recalchutagem completa, né? Foi funilaria e pintura completa. Custou 30 mil reais. A amante devedora
E o hospital, credor. 30 mil reais. Só que o hospital, antes de fazer a cirurgia, pediu uma garantia real. Quer dizer, tinha uma hipoteca garantindo aquilo lá. Tinha juros, tinha multa, tinha foro de eleição, tinha cláusula penal, tinha tudo que se pode imaginar. Devedora, credor. Aí vem o bacana do amante. Certo? Vem o amante, não, vamos pagar, vamos acertar isso tudo. Aí ele comparece perante o hospital e paga para o credor. Hospital. Bom, agora vem o dilema. Se ele pagar em seu próprio nome, ele vai ter reembolso. Só que ele perde a esposa. Certo? Se ele pagar em nome da amante, ele perde o dinheiro. Não é isso? Porque não vai ter reembolso. Mas mantém a esposa. Aí vai depender do caso concreto para ver o que vale a pena. Não é verdade? Aí tem que avaliar o caso concreto para ver a solução jurídica adequada para cada um aí, diante de suas peculiaridades. Tá? De modo que, senhores, o pagamento feito pelo terceiro interessado, ele tem essas peculiaridades. Tá? Tanto do terceiro interessado, quanto do terceiro não interessado. Só para arrematar, qual a diferença de subrogação legal e subrogação convencional? Qual é a diferença entre subrogação legal e subrogação convencional? É só lembrar de aulas passadas. Mais ou menos há 2 aulas, questão de 2 aulas, nós discutimos aqui a respeito de uma figura chamada cessão de crédito. Quando você tem um crédito e transfere para alguém, e cede para alguém esse crédito, você está fazendo uma subrogação convencional. O fulano que recebe o crédito, ele se subrogou no lugar do credor. Subrogação convencional. Por outro lado, bom, qual é a peculiaridade da subrogação convencional? É fácil. Se você vendeu um crédito de 10 e o cara pagou 8, ele entra aqui e pode cobrar 10. Porque na subrogação convencional há fim especulativo. Existe finalidade especulativa. Por outro lado, na subrogação legal, e o melhor exemplo é o terceiro interessado, não há, do verbo haver, não há fim especulativo. E o terceiro interessado que paga, ele se subroga até o limite do que ele pagou. Essa é a primordial diferença de subrogação legal e convencional. Ótimo, muito bem. Visto isso, senhores, nós conseguimos então chegar à parte final da nossa aula, ao arremate da nossa aula, fazendo uma única pergunta. Qual é hoje a taxa de juros legais? Qual é o juro legal previsto em lei? Quem responde essa pergunta é o artigo 406 do Código Civil. Obrigado. O 406 do Código Civil, ele responde essa pergunta. Professor, mas o que isso tem a ver com pagamento? Tem tudo. Você não pagou, você começa a pagar juros. Qual é a taxa legal de juros no Brasil? Vamos ler o 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, o que é raro, né? Ou forem, mas sem taxa, mais raro ainda, fica combinado o pagamento de juros, e não fala quanto. Muito raro. Agora que vem, né?
Ou, quando provierem de determinação da lei. Aqui é importante. Quando os juros vier da lei, eu falei para vocês que o devedor em mora paga juros. Qual é o juros que ele paga? Aí o código responde. Serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. E o aluno responde taxa Selic. E responde errado. Taxa Selic não é adequada para fixar juros legais do Código Civil. Por dois motivos. Primeiro, pela sua absoluta vulnerabilidade. Pela sua absoluta instabilidade. E segundo, porque Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Tem embutido no cálculo dela, além de juros, correção monetária. E é isso que impede aplicar a Selic no 406 do Código Civil. Professor, qual que aplica então? 161, parágrafo 1º do CTN. 161, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. 1% ao mês. Quer ver a prova disso? O artigo 1336 do Código Civil traz uma possibilidade de juros. 1336 do Código Civil. Está aí, ó. São deveres do condômino. E ele coloca no parágrafo 1º que o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito a juros de 1% ao mês. Está ratificando o que o CTN já falou. Ainda há entendimento contrário, mas prevalece esse, que é o de 1% do CTN. Muito bem, com isso nós encerramos o nosso encontro de hoje. Convido vocês para o nosso próximo encontro, no qual falaremos dos meios indiretos de extinção da obrigação, e deixo um e-mail para você entrar em contato comigo ou com a produção do programa, saberdireito@stf.jus.br. Te espero então no próximo programa. Até lá!